Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV e você, já se questionou se o seu README está legal? Do seu projeto ou do seu perfil pessoal? Se você não sabe que README é um arquivo de texto que fica no GitHub, né? Que tem o .md, que significa que a extensão utiliza a linguagem Markdown, que ajuda a facilitar nas formatações de textos, e a facilitar bastante, para falar a verdade. Esse vídeo eu vou tentar fazer um guia definitivo de tudo isso. Eu vou trazer todas as ferramentas que eu utilizo do Markdown, as que eu mais utilizo com recorrência, porque é importante sim o seu README estar bem apresentado, sendo o do perfil, né, que ficou uma onda muito grande de uns tempos para cá, ter um perfil no GitHub bem personalizado, digamos assim, e por que não no seu projeto ou nos projetos que você está utilizando. Que também convenhamos, né, na nossa área de desenvolvimento, quando a gente vê um README bem feito, a gente pode às vezes nem inicialmente saber o que faz aquele projeto, mas a gente acha que tá legal. Então isso é bom, isso é bacana. Eu acho que tudo que eu vou passar para você pode te ajudar de alguma forma. Além disso, eu vou estar separando em dois momentos. O primeiro eu vou estar explicando, como eu falei, tudo que eu acabo utilizando de maneira recorrente. Vou estar mostrando algumas ilustrações de alguns readmes que eu fiz. E no segundo momento, eu vou estar dando algumas dicas que aí de fato você vai conseguir turbinar o seu README colocando vídeo, colocando algumas coisas de outras ferramentas dentro do próprio README que fica bem legal, dá uma customizada bem boa. Tranquilo? Então, vamos começar. Aqui, como vocês podem ver, já coloquei o meu README pessoal, para vocês verem ganho nisso e valor no que eu vou estar mostrando para vocês aqui no vídeo. Então, vamos criar primeiramente um README. Então, vou mostrar bem do zero ali e depois a gente vai evoluindo junto com alguns repositórios que eu já tenho. Então, eu vou criar aqui o meu README favorito, beleza? Aqui na opção do seu Git, se você não tiver, se o seu repositório já está pronto, você coloca um arquivo chamado README, que nem está aqui, .md na raiz do seu projeto. Se você quer criar um novo, você, na hora de criar o repositório, você coloca qual que é adicionar o README file no seu projeto. Beleza, adicionei. E o mesmo, aí eu vou dar algumas dicas também, vou ficando mais pro meio, como você configura o seu perfil no GitHub. É parecido com isso, é idêntico com isso, só tem uma diferença sutil. Aqui eu até vou falar agora, pra falar a verdade. Que pra você fazer no seu perfil, você tem que colocar o mesmo nome no seu repositório. Então, se você vier aqui, ó, tá aqui o meu GitHub. E se for procurar o RViana, é o repositório que tá ali, que eu mostrei pra vocês anteriormente. Então, vocês dão um new project, se vocês quiserem criar do perfil de vocês agora, caso você não tenha, você dá um new project, em vez de colocar o meu README favorito, coloca o mesmo username do seu GitHub e já era. Aí, vamos lá. Eu não quero, talvez, mostrar para vocês um README perfeito, que isso também acaba exigindo um pouco de tempo e às vezes tem um pouquinho de perfeccionismo ali pra gente estar chegando. Mas eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu utilizo e como a gente pensa em estruturar isso. O que eu quero dizer? Basicamente, quando você quer pensar em estruturar um README, você vai inicialmente começar por título, subtítulo e texto. É o mínimo, tá? Então, existe o hashtag, que ele tem vários níveis, do H1 até o H6. E isso respectivamente equivale para cada hashtag adicionado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui. Aqui, eu coloquei 3. E aqui, ops, eu coloquei 3. E ali eu coloquei 2. Então, eu vou estar mostrando para vocês níveis diferentes de título, subtítulo, ou um sub do subtítulo, sei lá. E é interessante que qualquer texto que você faça ter uma descrição. Se eu colocar a descrição na mesma linha e colocar se inscreva no canal, ele vai ficar na mesma linha, porque ele está seguindo a mesma linha do meu Markdown ali. Se eu der um Enter, ele também vai estar... ele vai pular a linha, perdão. Ele vai pular a linha do README aqui. Vamos lá. Então, você pode também colocar asterisco. Então, se eu colocar isso aqui, vai ficar asterisco. Não sei se dá pra ver muito bem, mas eu vou dar um exemplo melhorzinho. Eu vou colocar um A aqui. Um A aqui. Eu vou mostrar só alguns desses para ir explorando outras ferramentas mais úteis, tá? Eu vou colocar um outro A aqui e um outro A aqui.
Beleza? Então se a gente colocar tudo na mesma fileira, ele vai ficar tudo na mesma fileira. Não sei se parece aí no vídeo, depois vocês me falam, mas aqui é um A negrito, um A normal e um A itálico, tá? Então, o que você sabe por agora? Você sabe criar um título, subtítulo e descrição. Isso é muita coisa. Mas você deve e você quer colocar código. Para colocar código, peguei um teclado novo, tô me acostumando ainda. É aqui. Ops, FN, né? Não. Calma aí. Aí você vai colocar os 3 aspas aqui. 1, 2, 3. Isso. Difícil, hein? FN, 1, 2, 3. Beleza. Você vai colocar qualquer método. Vou colocar um método Kotlin, por exemplo. Fun. Sei lá. Sou horrível. Nossa, sou horroroso. Git category. Pronto. Vai pegar o básico do básico. Aí você fez uma doc aqui, que aqui vai retornar uma category. Provavelmente você vai copiar esse código do seu IntelliJ ou do seu Android Studio, ou outra IDE que você utiliza. E aqui vai retornar, vai dar um return de um outro método, sei lá, viu? Repository.getCategory. Pronto, pode ser. Quando eu faço aqui, ele já fica em código. Só que se você quiser deixar como sintaxe, a sintaxe é ótimo, é deixar as cores daquela linguagem. Fica mais bonitinho, não fica? Pô, fica pra caramba. Então você coloca do lado disso aqui um Java. Vai aparecer Java. Então as coresinhas vai aparecer do Java. Como eu escrevi em Kotlin, eu vou colocar Kotlin. E mudou as cores dos lugares, tá vendo? Então, isso aqui ajuda bastante. Deixa eu colocar até o Dart, acho que o Dart também tem. Então aqui você pode colocar qualquer linguagem ali que vai ficar bem mais customizado o seu código, tá? Dando um exemplo aqui na prática, que eu fiz, eu coloquei um que é de uma biblioteca que eu tinha feito, e eu coloquei o Gradle, coloquei o XML, então ele aceita XML também, então se a gente pegar um XML qualquer, colocar lá no nosso meu readme favorito ali, colocar aqui e dar um XML, ele vai mudar as cores. Então isso é muito útil no meio de desenvolvimento, você tá utilizando e tá explicando, e fica até mais... fica legal pra caramba. Ó, aqui nesse aqui eu não coloquei, era pra ter colocado, e fica um pouquinho mais legal. Outro ponto que é interessante, então, você tá colocando um título, uma descrição e um código. Isso aí você já faz, sei lá, 50% das coisas que você quer fazer no seu readme já fica bacana. Talvez não pro pessoal, que eu tô começando com o do projeto. Do pessoal dá pra fazer umas customizações um pouquinho mais legais, que eu acho que fica mais pertinente. Então, outro ponto que é interessante. Eu coloquei um código, eu coloquei um texto. Esse código serve para isso. Tem um que eu também colocava... Acho que eu tô confundindo. Não, acho que eu tô confundindo. Beleza? Então, eu coloquei um título, um texto e um código. Mas também, vamos supor que você está explicando um código e você quer listar, fazer listas, que é normal. Então, para fazer a lista, você pode fazer o seguinte. Você pode colocar um traço A, traço B, traço C. Ele vai colocar itens. Então, você pode colocar, por exemplo... Vai ficar muito grande esse código aí e não vai mostrar a tela inteira. Vou deletar isso aqui, só pra gente ilustrar. Pode ser. Pode ser? Deletei certo? Acho que sim. Beleza. Aí, é o que eu falei, tá, gente? Não se apega muito o conteúdo dentro, que eu tô meio que... Me importa mais que você entenda o conceito e montar a estrutura, que daí pra frente você vai evoluir, vai, enfim, fazer de tudo. Ainda mais com umas dicas que eu vou dar no final. Então, eu coloquei o item A. Sei lá, implementa o código A, implementa na parte B uma configuração, você coloca assim, utilize a config do passo a passo. Só que esse passo a passo você quer colocar um link, sei lá, vou colocar, sei lá, esse link aqui, beleza? Você não vai fazer isso aqui, entra no link aqui e coloca a seta. Pode até ser, tá? Vai funcionar também e assim, a pessoa vai ler e vai entender. Mas dá para deixar melhor. Outro ponto que você pode colocar é URLs. Você pode colocar uma URL aqui. Então você tem que colocar entre colchete. Uma pergunta, tá? Eu comprei um teclado mecânico e eu tô
fazendo junto com o vídeo. Vê se tá muito barulhento e deixa nos comentários também, tá? Mas enfim, utilize a config do passo a passo. Então, quando eu coloco entre colchete o passo a passo e eu coloco o parênteses, eu tô falando assim, este link vai estar associado a este texto, tá? Que é isso. Então, vem pra cá, já ficou azulzinho. Aí quando eu clico aqui, ele já abriu uma aba, a aba do readme lá que eu copiei o link, beleza? Seguindo, então isso é muito legal. Você tá querendo fazer uma doc, alguma coisa, por que ficou aqui? Ah, tá, porque eu não declarei isso aqui. Ficou melhorzinho? Ops. Ficou. Ah, não. Tem que dar o Enter aqui, né? Nos espaços tem que dar o Enter nesses de itens. Oh, caramba. Ele colocou um traço. Aqui. Por favor. Valeu. Aí fica melhorzinho. Beleza, fica bonitinho. Só que vamos supor que você queira ainda deixar numérico. O numérico você vai ter um BOzinho aí, um problema. Que se você colocar o 1 e o 2, ele não vai ficar tão bonito. Ele vai ficar meio zoadinho. Sei lá. Então você coloca sempre um ponto. 1 ponto, 2 ponto. Ops. 3 ponto. Tá, 3 pontos. Beleza. Então, você já consegue fazer separações por pontos. Então, nisso você já consegue se ajustar. Mas vamos supor que nesse terceiro passo você quer colocar e só dar ênfase para uma coisa. Por exemplo, após criar isso, você troca de branch para a... Ops, FN, né? FN. Para a master. Eu só estou dando destaque para essa palavra. Então, quando a gente vier aqui, a gente vai ver que quem é o seu destaque é essa palavra. Isso aí, isso é bem legal para você usar para palavras especiais que você utiliza no seu trabalho, ou de código, ou de classes, por exemplo. Então, se quiser colocar uma classe da hora aqui, a classe category que a gente está usando aqui, beleza? Então, fica bem bacana você estar utilizando. Expliquei o plot, eu tô vendo aqui uma colinha, né, que para não esquecer os itens. Ah, tá, um bagulho que é legal colocar também é uma imagem. E da imagem eu vou evoluir até mais do que isso, tá? Dá pra gente até colocar GIFs, que é uma das dicas que eu já vou dar no final, mas eu acho que eu vou acabar antecipando uma delas agora. Para colocar uma imagem, a gente precisa referenciar um link, ou um link local, no nosso próprio repositório, ou um link externo, tá? Então, por exemplo, partindo do conceito que a gente utilizou um link para estar referenciando quando a gente clica e abre uma tela, é a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui sei lá, qualquer coisa aqui, porque na imagem não vai fazer muita diferença, beleza? E aqui eu vou colocar uma imagem, sei lá, pegar uma imagem que eu não TV, pode ser, tanto faz. Aqui, eu falo sozinho às vezes, tá, gente? Acontece. Aí aqui eu vim pra cá, beleza? Eu coloco aqui. Dá pra melhorar isso aqui, dá pra deixar uma URL curta, que aliás fica até umas dicas que eu não coloquei aqui no link, que eu já separei umas abas com dicas aí, né? Mas uma delas é encurta suas URLs, fica melhor, tá? Mas vamos lá. Aí aqui, beleza, eu tenho qualquer coisa. Ah, tá, só que não é uma imagem, né? Como eu interpreto que seja uma imagem? Coloco Quem não pegou? Exclamação. Deixa eu ver por que não pegou. Será que ele dá uma bugada com essa aqui? Deixa eu pegar uma... Ah, tá, porque eu peguei o search. Aí eu fui zoado. Sei lá, qualquer imagem, pelo amor de Deus. Sei lá. Imagem... Sei lá, tecnologia. Pronto. Pode ser, vai, tanto faz. Aqui. Vou pegar aqui, ó. Copia a imagem, copy image address. É isso? Acho que é, beleza. Copiei essa imagem aqui de tecnologia. Pronto. Aí eu venho pra cá. Aqui não tinha dado certo, gente, que eu coloquei um search aí da vida. Aí eu não fui atrás da imagem, da imagem mesmo. Aqui ainda tá o search, mas... Vamos ver se foi. Não foi. Caramba, é difícil achar uma imagem, né? Ah, tá, porque eu coloquei do Ctrl V ali, aí ficou um em cima do outro. Deixa eu ver agora. Pronto. Beleza, aí eu coloquei uma imagem. Só que essa imagem ficou grande, né? Tem como a gente personalizar facilmente utilizando HTML, mas eu já vou chegar lá. Eu quero só que a gente chegue na imagem, nessa parte da imagem. E além da imagem, eu quero colocar aqui, se você quiser, se não for a memória isso aqui, você coloca uma legenda.
legenda da imagem. Beleza? Aí eu venho pra cá. Aí quando passo o mouse, deveria aparecer... Aqui, ó. A legenda da imagem. Aparece a legenda da imagem. Eu uso, sei lá, que eu acho legal, mas duvido que seja tão útil, mas, bom, tá ensinado aí. Já vou melhorar o tamanho dessa imagem. Vou pegar uma imagem do Codando TV pra ficar bonitinha. Melhor, vai. Codando TV. Talvez eu pule, mas é só pro capricho da minha parte mesmo, tá? Lembre, sempre deleta antes, porque se você copia, ele vai colocar o colchete e colocar o parênteses interpretando que é um outro subnível, mas a gente não precisa disso. Pronto, tá a imagem do Codando TV, tá melhor. E tá aqui a nossa legenda. Cadê a nossa legenda? Legenda da imagem. Então, beleza. Então, vamos seguir pro próximo aqui, que tem uma listinha. Código, imagens, já comentei, links, itens. Ah, tá. Para fazer os itens, não tá aqui, mas eu lembrei agora. Para fazer um subitem do seu item, você pode abusar e usar do seu tab mesmo, tá? Ele vai interpretar certo. Então, se eu colocar aqui, estou fazendo um texto pro canal. Aqui já vai vir o 2, né, que eu comentei anteriormente, mas se você colocar um tab e colocar isso aqui, estou colocando um subitem do meu item. Outro subitem. Você vai colocando subitens do seu item, que fica bem bacana. Que é como, por exemplo, eu fiz aqui, ó. Nesse readme, eu coloquei um subitem e eu coloquei vários itens aqui, né? Vários subitens do item. Só que nesse caso, até esqueci de mostrar, mas eu fiz um pouco diferente. Eu dei uns tabzinho a mais aqui pra ficar melhorzinho, pra ficar a bolinha um pouquinho melhor. Que eu comentei. Como ele é um Markdown, esse é o primeiro que é importante. Ele vai interpretar bem, enfim. Você vai conseguir manipular bem, ó. Coloquei mais um, ó. Fica melhorzinho, né? Ficou mais empurradinho pra lá. Mas você viu que tem dois tipos. Então, deixa eu ver se tem 3. Agora eu nunca parei pra pensar nisso. Não, aí já abusei, né? Não, beleza. Não lembrava que você tinha. Então dá pra você fazer um subitem e um sub do subitem. Aqui, ó. Outro sub. Beleza? Então, nisso aí já dá pra explorar bastante coisa. Só que agora vamos começar... isso aqui é o mínimo que talvez você já consiga. Só que agora a gente vai começar a incrementar as coisas. Cadê aquela imagem enorme lá? Putz, eu insisti tanto. Droga. Eu vou pegar aquela imagem enorme de novo. Talvez eu corte, pra não ficar muito demorado. Pronto. Peguei a imagem lá, tá? Eu vou estar colocando aqui no meu HTML. Coloquei ela embaixo aqui, pra vocês verem o tamanho dela original e a gente ver a diferença, pra acelerar um pouquinho. Só que aqui no image eu coloco o CRC igual, eu ponho isso aqui. E eu ponho o meu widget igual a 200. Quero fazer um quadrado, vai. E um edit igual a 200. Beleza? Então aqui já vai ficar uma imagem. Não ficou um quadrado? Eu acho que eu escrevi o edit errado. Aqui, errei. Beleza. Aqui. Então, fiz o meu quadrado. A imagem original, fiz o meu quadrado. Consigo regular. Tá, mas gostaria de deixar lá no meio. Então, se você colocar uma line aqui, não vai dar muito bom. Então, já te antecipo. Então, só para mostrar para vocês, rapidinho. Align. Center. Tá? Então, você tem que capsular isso num P, num paragraph lá, né? Da vida. Então, eu tiro isso aqui. Eu podia ter copiado, né? Beleza. E aqui eu coloco um P. Com alinhamento de centro. E aqui eu ponho a minha barra P, né? Beleza. E vamos ver como ficou? Ficou centralizado. Então significa que eu posso colocar várias imagens. Pegar esse aqui, o do Codando. E tá deixando também uma imagem pequena. Deixar ela grande. Então, deixa eu copiar aqui. Vou deixar mais um Enter. Então ela vai ficar uma do lado da outra. Ops. Aqui. Dá uma indentada aqui pra ficar mais apresentável, beleza? E aqui eu vou copiar o meu URL. Beleza, copiei.
Aos pouquinhos eu vou acelerando o vídeo para vocês verem a execução e não ficar tão longo o vídeo. Tá uma do lado da outra. E eu regulei do mesmo tamanho. E essa sequência você pode fazer. Lembrando, você pode colocar um arquivo local. O que seria um arquivo local? Eu tenho o meu repositório, que é esse aqui, por exemplo. Ele tem um arquivo local que eu coloquei no file readme, chamado codandotv.png. No meu readme, eu coloquei o path local dele. Cadê Codando TV? Aqui, ó. Coloquei o exclamação, o logo do projeto, que é o eles ali, né? E aqui eu coloco o path. Então, dá pra gente fazer tanto com o URL quanto com o path. Nesse caso, eu quis utilizar o tamanho original mesmo, que eu queria que fosse grandão. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma dica que eu esqueci. Dica não, alguma explicação, porque aí eu vou afunilando agora nos pontos. Tem um ponto que é interessante, se você quiser fazer uma citação também. O que seria uma citação? Eu vou colocar aqui, citação do código. Vai ficar como aquelas citações tipo do Medium. Não sei se você está acostumado, ó. Tipo isso aqui, ó. Tranquilo? Então isso também é legal. Link de anchor eu já falei acho que tudo que eu estou pensando aqui. Então vamos seguindo agora. Então eu vou mostrar alguns exemplos e vou mostrar para vocês o que eu estou utilizando e já vou emendar junto com algumas dicas. Não montei uma tabela, né? Deixa eu montar uma tabela rapidinho. Pode ser útil para você. Já foi útil para mim. Não salvei. Mas enfim. Montar a tabela não tem muito segredo. Você coloca um pipe. Talvez eu acelere o vídeo. Mas é um pipe. Sei lá. Anime. Um pipe. Temporada. Um pipe. Episódio. Beleza. Um pipe. Sempre tem que fechar, tá? Eu ponho um pipe. Não precisa de tudo isso de traço. Eu só ponho para ficar uniforme com o texto de cima. Um traço já resolve, tá? Só para ficar bonitinho mesmo. Na hora de a gente dar manutenção, porque acredite, tá? Dar manutenção em readme se tá meio mal desorganizado ali é meio triste. Aí aqui eu vou colocar, sei lá, Naruto. Aqui eu vou colocar a temporada 1. Beleza? E aqui eu vou colocar 2. Episódio 2, não importa. Então, se você quiser colocar coisas do gênero, outros episódios, sei lá, outras coisas aqui, você vai montando e fica montadinha a tabela bem bonitinho, tá? Agora sim, acho que eu mostrei tudo que eu já utilizo de ferramenta, então eu vou estar mostrando coisas que aperfeiçoam e deixam uma turbinada muito boa no seu projeto. Isso aí que eu já mostrei pra você já é 80% do caminho. Tudo que eu for mostrar daqui em diante vai ser muito que a gente vai trabalhar em cima, mas com algumas ferramentas, algumas coisas, acessórios, digamos, utilizando em cima. Então eu vou mais direto, beleza? E deixa nos comentários, como eu falei, acho que no começo, de como que tá o seu readme ou do seu perfil. Deixa nos comentários, vê se esse vídeo te ajudou. Depois desse vídeo, como que ficou o resultado também, deixa aqui, tá? Então vamos seguindo para a parte do vídeo que eu queria já matar esse assunto. Eu coloquei um vídeo. Isso não é um vídeo, isso é um GIF. Então, a primeira dica, ele não vai aceitar um vídeo. Então você vai ter que entrar no site, que eu até separei aqui, esse do Adobe Convert to GIF. Tu pega um vídeo qualquer e coloca aqui, ele vai converter em GIF. E esse GIF você pode colocar no seu repositório local, ou você pode colocar na nuvem em algum link, que não importa. Por quê? No final das contas, vai ser uma imagem, que eu quis regular a altura. Vai ser uma imagem que eu estou pegando local, então eu estou usando aquela parte HTML, pegando local. Não estou me importando se está no meio, então basicamente sempre vai começar da esquerda para a direita. E aqui eu coloquei um Alt, que é para quando passar o mouse ele ficar a legenda, que nem eu mostrei daquela forma sem o IMG. E aqui eu estou regulando o tamanho, só isso. Você já colocou um GIF no seu repositório. Tá vendo que aqui... emoticons. Emoticons é a vida, né? Assim, dá uma quebrada muito boa no seu texto, dá uma vida muito grande. E não tem segredo. Eu separei também um link aqui de emotions. Não é esse... Acho que é esse. Que eu fiz até um git clone. Git clone não, fork. Aqui, ó. Não, esse aqui não. Ixi, me confundi agora. Rapidinho. Que é esse aqui. Beleza. Aqui tem todos os emojis, no caso. Então, é só copiar. Ou você pode usar a sintaxe que tá aqui, né? Eu geralmente copio a imagem que eu quero. No ChatGPT, se você pedir, me traz um emotion que representa caixinha, vai dar bom também. Então, é só copiar, vem pra cá
e copia ali no seu readme para ficar bacana e ficar bonitão. Então, se a gente for vendo, o nosso readme tem é só a forma que a gente usa as coisas, mas tem muito do que a gente está usando. Isso aqui já vou explicar, talvez eu deixe pro final. Mas, ó, tem o subtítulo que eu falei lá no começo, tem o logo, tem descrição, que é importante, tem um asterisco, tem emoticons, emoji no caso, tem referenciando links, tem referenciando textos, que é tudo como que tá ficando aqui no projeto do Codando TV, por exemplo, tá vendo? Ah, isso aqui é um badge que eu já vou explicar. Subitem. Vou pegar até o do perfil, que eu acho que é mais bacana, que o pessoal vai querer montar de qualquer forma, que você pode fazer isso hoje. É a mesma coisa. Tudo bem que eu montei uma tabela ali de maneira um pouco diferente, poderia ter feito uma coisa mais simples, que no meu tem uma tabelinha aqui, que eu poderia ter feito da forma bem mais simples, na verdade. Mas enfim, eu fiz com HTML. Esses badges já vou explicar, mas ó, asterisco, link, aqui é aquela tabela que eu falei que eu posso melhorar, e aqui é a outra acessório que eu já vou estar explicando. Então, não sei se está muito corrido agora, mas a ideia é, você já sabe colocar imagens, você já sabe colocar títulos, emojis, subtítulos, textos, marcar coisas, marcar hiperlinks, né, fazer links, colocar imagens, regular imagens, fazer vídeos. Cara, já é bastante coisa. Então vamos agora aperfeiçoar isso. Aqui no do Codando, eu coloquei só para estar ilustrando para vocês, um Backers on Open Collect, né? Então eu coloquei aqui esse Open Collective, que eu vou estar mostrando também, uma dica que eu vou mostrar no final, mas aqui você só regula, e é a mesma coisa, tá, gente? O único ponto que você tem que encapsular isso aqui num campo maior, tá? E tá vendo que eu coloquei vários aqui? Eu fiz um H3, fiz um Align Center, pode ser um P, não tem problema, dá na mesma no final das contas, tá? Para essa forma que eu tô usando. E o meu shields, que ficou ali, que pareceu do YouTube, ficou bonitinho ali, ou do LinkedIn, que você pode colocar no seu perfil, que como também está no meu... Caramba, ficou meio bagunçado, né? Enfim. Você pode colocar os hrefs, que nem eu comentei aqui, que também tá aqui. Se você ver, não muda muito, ó. Você coloca o href, eu ponho a imagem aqui, de fato, é o link, que no caso é o LinkedIn do Codando TV, mas pode ser o seu pessoal. E aqui eu coloco nesse user-image.github, user content, tem algumas imagens, tá? Que também é uma das dicas que eu vou estar mostrando. Você pode colocar do LinkedIn, que eu coloquei, e ficou do LinkedIn. Quis colocar do YouTube, e coloquei. E com isso você já vai montando grande coisa, assim, grande parte, digamos, do seu readme, tanto pessoal quanto do projeto. Do pessoal, deixa eu ver se tem mais algum ponto. Ah, tá, tem um bagulho que o pessoal gosta bastante de colocar, que é isso aqui. Isso aqui é uma outra coisa bacana. Então, lembre-se do princípio. Eu estou colocando uma imagem. Então, uma imagem é exclamação, separando por aqui, né, que é o meu Rodrigo Status, beleza? E aqui eu estou colocando o meu status do meu readme. Você pode copiar esse link, que é o status que tá, ou do meu readme, não, do meu GitHub, e só trocar para o seu usuário. E vai dar certo. E vai ficar o resultado que ficou naquela tela. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, então, tem bastante coisa, não sei se está muito produtivo, depois vocês nos comentários, mas a gente já sabe agora fazer um GIF, a gente já sabe colocar alguns shields, então tem outros shields aqui que a gente pode acabar utilizando, é só colocar aqui e seguir os passos. Já mostrei como pegar os badges do YouTube, se você quiser, que dá para colocar também o YouTube, você coloca o badge e colocar do lado o número que você quiser, tipo o subscription, que eu vou acabar fazendo. E esse aqui, acho que acabou? Ah, tá. Se você quiser colocar mais, esse aqui eu vou deixar por último, tem um que é bem bacana que eu aprendi recente. Ah, quero colocar a imagem do GitHub. Gente, é a mesma coisa. Então, a gente vai lá no nosso readme favorito, coloca IMG, se você quiser regular sua imagem. Aí você põe aqui o link e já era. Pronto, tá o ícone do GitHub. Então você pode colocar que tecnologia você pode se mexe, sei lá, você coloca no seu perfil ali, eu mexo com Android, com JavaScript e tudo mais. Pô, vou colocar no meu perfil que fica bacana. É super simples, tá? Tem esse link aqui que também eu vou tentar deixar todos esses links na descrição que eu tô utilizando, que é bem útil, tá? Uma coisa que é bem bacana que você pode colocar no seu perfil, que é o Client Me, né? Que quanto as pessoas acessam, eles aumentam o número lá.
Eu usava o de repositório também, que é esse Visitor Badge aqui, que é o do CleanTime também, só que ele ficou descontinuado, não sei, o API não tá funcionando. Eu coloquei recente no meu repositório de roadmap e ele tá vindo com defeito agora, mas antigamente ele marcava. Mas tem um que funciona para perfil que é bem bacana, que eu vou mostrar para vocês se vocês quiserem colocar. Você dá um image CRC, coloca CleanTime, só que você vai colocar um barra o seu perfil do GitHub, que no meu caso é o Rodrigo Oliveira, beleza? E você pode colocar um ícone, tem count, tem star, tem mais alguns outros que eu não lembro agora, mas enfim, vou colocar o count só pra gente mostrar. E ele vai estar pra cá. Então, toda vez que acessou, 19 pessoas acessaram desde que eu coloquei isso aqui, né? Beleza. E por aí vai indo. Então, toda vez vai acontecendo isso. Isso aqui pode ser bacana para você colocar no teu repositório. Então, fica a teu critério. Você pode, que nem eu te ensinei, usando aqueles links de tecnologias, colocar um main tools aqui, ou tecnologias que você pode estar... sua parte principal, né, de tecnologias. Indo para a última parte, que essa estava até mais interessante, queria mostrar, que eu deixei para o final. Aprendi recente, é como criar isto aqui no repositório. Quer ver? Fazer esses contributors automaticamente. Se você olhar como ficou... Cadê? Olha como ficou. Acompanha a série, papapá... Não, cadê? Ali no final, aqui. Tá vendo que eu tô pegando um link desse opencollect.contributors, papapá. Não fiz nada demais. Eu só cadastrei nesse Open Start. Eu já tô como usuário? Tô. Vou cadastrar mais um. Ó, projetos para comunidade. Roadmap Security, que eu vou usar como exemplo para mostrar para vocês. Roadmap de segurança. Tranquilo? Localização, não importa, pode ser security. Você cadastra nesse site, é bem tranquilo. Concordo, vendo minha alma, beleza? Aqui. Aí ele vai pedir o... Não quero convidar ninguém, beleza? Aí qual é o nome do meu GitHub aqui, ó. Eu tenho que ir lá no meu projeto, vou copiar ele. Cadê o Open? Essa aba aqui, beleza. E eu vou estar dando um finalizar. Fechei, acabou. Nesse repositório eu tenho 2 colaboradores. Aí o que eu vou fazer? Agora eu não lembro agora como eu peguei esse link, mas eu copio aqui, ó, vou copiar esse cara aqui. Vou até fazer um PR agora com vocês. Vou colocar no meu repositório de sec. Quem contribuiu foi eu e o Gabriel Amorim, beleza? Vou colocar ali no final. Aqui. Só que em vez de colocar o stream player, eu vou colocar o nome que eu dei no projeto, que foi o mobile, papapá. Ah, não, foi Roadmap Security, né? Roadmap Security. Como já vinculei lá no GitHub, vai aparecer os contribuidores aqui embaixo. Isso aqui ficou bem legal, assim. É uma coisa que eu descobri recente e ficou bem bacana. Depois eu dou um tapa ali. Mas enfim, gente. Acho que ficou bem longo o vídeo, mas tomara que tenha ficado bem completo. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Fechou? Valeu!